Olá, querido, a paz. Olha, se você não está inscrito no canal da Comunidade Bíblica Internacional, se inscreve aí, tá bom? Tá? Aí você tem o QR Code, que é para você aproximar seu celular. Se você tem conta bancária, você abre lá no Pix da sua conta bancária e você não precisa ter chave de Pix. Você só precisa ir no seu celular, abrir a sua continha bancária, selecionar Pix e botar lá QR Code. E vai aparecer a oportunidade de você vir aqui na tela do celular, e na tela aqui do celular você vai colocar seu celular e ele vai captar o sinal da conta bancária da Comunidade Bíblica Internacional, e você depois é só digitar o valor que você quiser e assim a oferta vai para a conta da Comunidade Bíblica Internacional. Tá beleza? Não esquece não, hein? Se inscreve aí no canal. Olá, eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, esse café com pão do céu, uma passagem muito interessante de Mateus capítulo 24, verso número 32 até o 44. Você pode e deve ler do versículo 29 até o versículo 51. Eu vou tecer comentários sobre os versículos 45 até o 51, só não lerei agora. Eu lerei para você nesse momento Mateus 24, 32 a 44, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vede todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. E assim continua a passagem dizendo: Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando, portanto, dois no campo, um será tomado, outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa passagem é muito interessante, porque eu quero destacar aqui acerca dos dias de Noé. Eu tenho uma passagem, um vídeo gravado, onde eu explico sobre isso. Embora Noé passasse anos pregando, cerca de 120 anos, pregando que o dilúvio viria, as populações daquela época não acreditaram na pregação de Noé. E só ele, a mulher e os filhos se salvaram. E uma das coisas muito interessantes é que, embora Noé pregasse, ele é chamado de pregoeiro da paz, embora ele pregasse que o dilúvio ia acontecer e as pessoas zombassem dele, as pessoas continuavam se casando, dando-se em casamento, festas e vai por aí afora. Uma das coisas mais interessantes que eu tenho observado no meio dessa pandemia chamada Covid é que, embora os salões de festas e os templos religiosos tenham tido dificuldade para receber multidões, para realizar cerimônias de casamento, isso não tem impedido que casamentos ocorram. Eles não estão realizando tantas festas em salões de festas ou nos espaços que uma igreja tem no seu templo para as pessoas recepcionarem seus convidados. E uma das coisas mais interessantes é que Jesus avisou sobre isso.
ele avisou que, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. A vida seguia normal. Você percebeu que apesar de a gente ficar guardado no meio dessa pandemia, muita gente adiou casamento. Eu sei de pessoas que adiaram o casamento. Mas eu sei de pessoas que tocaram o barco, mudaram a estratégia, fizeram online, fizeram de alguma outra maneira, mas se casaram. E é uma situação muito interessante que está ocorrendo atualmente, exatamente dentro dessa passagem que acerca desse momento de casar, se dar-se em casamento e as circunstâncias não mudarem muito, mas uma coisa evidente que eu quero lhe chamar a atenção aqui nesse texto. Diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O mais interessante é que nos versículos 29 ao versículo 31, fala ali de o sol não dar a sua luz, a lua não dá a sua claridade também. Fala sobre estrelas caírem do céu, que não são literalmente estrelas, significam anjos ou pessoas importantes caindo, e os poderes do céu sendo abalados. Pois bem, há um sinal, esse Covid está acontecendo um fato muito marcante. A despeito do fato de muitas pessoas não evangélicas, não tementes a Deus, não cristãs, estarem morrendo também, mas a coisa mais interessante que eu tenho percebido é o que tem ocorrido em algumas famílias. Um é deixado e o outro é tomado. Eu sei de várias histórias desse tipo. Claro que existem histórias, como recentemente aconteceu no sul do Brasil, de uma família que, de 6 irmãos, 5 foram tomados, morreram 5 por causa do Covid, inclusive o pai, no espaço de 33 dias. Isso é algo que está marcando muito esse planeta e pela primeira vez essa pandemia ela não é localizada. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, embora tenha dito isso, embora tenha acontecido a gripe espanhola, embora tenha acontecido no passado na Europa a febre bubônica, que matou milhares de pessoas na Europa, mas elas estavam circunscritas à Europa, a uma região da América, mas não invadiram a África, não invadiram a Ásia e outros lugares. Mas essa pandemia, de modo diferente, ela é realmente mundial. Você vai verificar que em todos os países do mundo, pessoas estão tomando cuidado usando máscaras. E não importa, de leste a oeste, norte a sul, não importa. Portanto, essa pandemia é pela primeira vez algo que acontece de fato de ocorrência mundial. E uma outra coisa muito interessante dentro desse texto é que literalmente estamos vendo acontecer isso. Pessoas que trabalham no campo, um começa a ficar doente, vai para casa e morre, o outro fica. Mulheres que trabalham na costura, vou usar essa figura aqui, uma fica doente, morre e outra não. Pessoas com comorbidades muito parecidas, mas um morre e outro não. Você já percebeu que as pessoas estão morrendo no meio dessa Covid, em alguns casos sem nenhuma explicação? Por exemplo, no início dizia que eram apenas idosos e quem tinha comorbidades era um fato, mas ultimamente não é assim que está acontecendo. Pessoas jovens, saudáveis, estão sendo levadas pelo Covid. Idosos não estão indo porque estão vacinados e guardados, mas jovens não se guardaram, continuaram casando, dando-se em casamento, continuaram indo às festas, e você sabe disso, você que me ouve agora. Você sabe muito bem que em determinadas cidades a coisa não mudou. Os jovens continuaram indo às baladas, continuaram indo às festas. Às vezes eu passo em determinados restaurantes, em determinados bairros da cidade do Rio de Janeiro, estão lotados.
gente sem máscara. Em outros lugares não é diferente. Agora, na Índia, muita gente está morrendo na Índia, saiu um pouco do Brasil agora e foi para a Índia. Já aconteceu nos Estados Unidos, milhares, mais de 500 mil de americanos morreram. Na Itália, uma mortandade terrível. No Brasil exageraram, diziam até que havia mortos nas ruas, uma coisa exagerada, mas morreu muita gente e ainda está morrendo no Brasil. O fato todo é que todas estas coisas servem para aviso a nós. E acerca disso Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Você que me ouve agora, eu quero lhe fazer um desafio. É tempo de arrependimento de nossos pecados. Eu não sei o que você tem feito que desagrada a Deus. Talvez você esteja plantando uma igreja desafiando alguém que você quer confrontar. Talvez você pregue o evangelho só porque você quer aparecer na televisão. Talvez você esteja difamando pessoas. Você percebe que eu não estou citando determinados pecados que a gente sempre costuma enumerar como aqueles que nos afastam de Deus? Eu estou enumerando pecados graves que acontecem às vezes até no meio do povo de Deus. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse, ele vigiaria a casa para que o ladrão não viesse. O apóstolo Paulo também fala do arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4,13, ele usa a palavra rapto, que é usada dentro de várias figuras também quando o ladrão vem e rapta, toma uma coisa. E a ideia é que Jesus vem de surpresa. Ele não é o ladrão. Mas tal qual o ladrão vem no momento que a gente não espera, no momento que cochilamos, no momento que achamos que não ia chegar e descuidamos dos cuidados, foi aí que o ladrão veio e roubou. Então quero chamar a atenção a algumas coisas. E não é tempo de relaxar em relação à sua vida cristã. Os sinais estão acontecendo em toda parte. Lua de sangue, eclipses solares que foram avisados pelo Senhor Jesus que iriam acontecer antes da volta dele. Sangue, fogo, vapor de fumaça já aconteceram. Jesus avisou que isso iria acontecer. Isso já ocorreu. E estrelas caindo do céu. Minha gente, esse texto bíblico é muito interessante, porque se eu olhar para a situação que acontece em Israel nesse momento, quem vive em Jerusalém e olhar para o céu vai ver os mísseis caindo e explodindo sobre a terra. E vai ver os tomahawk dos israelitas sendo lançados para explodir os mísseis do Hamas no céu. Percebe de modo muito interessante as estrelas caindo do céu? Jesus usou isso como figura de linguagem para designar coisas que iriam cair do céu. Nesse momento em Jerusalém, as pessoas estão vendo como que estrelas caindo do céu. Percebe? Como a Bíblia enumera dados que, se nós prestarmos atenção, tem tudo a ver com o que está acontecendo exatamente nos dias de hoje. Então, vigie. Fique também apercebido, porque o Filho do Homem vem a uma hora que você não espera. E aqui eu quero terminar essa palavra chamando a atenção a você para o texto que está no versículo 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo
que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser consigo, meu senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Antes de mais nada, deixa eu te avisar aqui um negócio aqui. Existe um céu e existe um inferno. Você pode acreditar ou achar que Deus não vai lançar ninguém no inferno. Uma coisa é você achar, outra coisa é o que a Bíblia diz que Deus fará com os incrédulos, os ímpios, aqueles que não recebem Jesus como Senhor e Salvador, os que se levantam contra o nome de Deus, os que se opõem a tudo que é de Deus. E esse texto nos chama a atenção muito interessante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? 3 coisas que eu quero destacar. A primeira delas, esses conservos podem fazer referência aos ministros do Evangelho hoje em dia, que estão junto com seus irmãos, são servos do Senhor Jesus, mas que precisam cuidar deles. Pastores e ministros, não abandonem o seu cuidado com as ovelhas, não deixe de cuidar da igreja do Senhor. 2. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Há muita gente que no meio dessa pandemia, além de se afastar da igreja por medo de contaminação, deixou de servir as coisas de Deus. Alguns deixaram de entregar seus dízimos porque pensam assim, eu não vou na igreja, eu não estou indo ao templo, eu não preciso levar meu dízimo. Esse é um equívoco, porque o dízimo não tem nada a ver com o fato de você ir à igreja. Tem a ver com a sua fidelidade, seu amor e sua generosidade com as coisas de Deus. É uma semeadura em fé na pessoa de Deus, ainda que você não veja. E você entrega isso na casa do tesouro, mesmo que lá não esteja acontecendo nada. Por quê? Porque isso é uma semeadura para a sua vida. Uma coisa importante que alguns estão fazendo, porque também não estão indo à igreja, acha que não tem mais que fazer nada na casa de Deus. Presta bem atenção, você pode não ir ao culto, mas você não pode se aproveitar de que porque você não está indo ao culto por causa do medo do Covid, por causa do medo de achar que na sua igreja tem Covid, você não pode começar a fazer o seguinte, você vai nos mercados, você vai nos shoppings, você vai às praias, você vai em algumas aglomerações, vai a festas, porque você diz que na igreja não pode ir porque tem aglomeração e risco do Covid, mas nesses lugares você vai. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo que você não quer mais servir ao Senhor, você só quer ser servido, você só quer fazer as coisas que lhe agrada. Sim, nós somos chamados a fazer coisas que agradam exclusivamente ao Senhor Jesus e que muitas das vezes temos que abrir mão dos nossos prazeres para a felicidade do reino de Deus. Então, abra os olhos, porque quando Ele vier, Ele quer te encontrar servindo. Uma outra coisa importante dentro dessa passagem bíblica é uma outra coisa que aqui está no verso número 48. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo, meu senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, olha só o que está acontecendo. Muita gente temente ao Senhor Jesus, que tem se afastado do Evangelho, nesse período de Covid, tem usado a sua boca para ferir, machucar, magoar o povo de Deus. É uma forma de espancar os seus conservos. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo o seu julgamento contra alguns irmãos. Deus está vendo a sua língua felina contra aqueles que temem ao Senhor Jesus. Deus está vendo a sua língua de cobra, que procura açoitar os seus irmãos e maltratá-los com sua maledicência. Deus está vendo. Deus está vendo como você não está cuidando mais do seu pastor, do seu líder,
Ele está vendo. Ele está vendo como você está maltratando irmãos que temem ao Senhor e que perderam o emprego, que perderam seus recursos, e você não está nem aí para ajudá-los. Você só quer ir à praia, você só quer ir às festas e gastar o seu rico dinheirinho que você ganha sem trabalhar, ou se está trabalhando em home office em casa, enquanto que outros que têm que sair à luta não estão conseguindo trabalhar. E você não está disposto a ajudar. Jesus está chamando nesse sentido, porque essa escassez de amor, essa escassez de atenção, Jesus já falou nos versículos bem anteriores, que pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriará. E você pode ser a causa de que alguém esteja esfriando no amor, porque você também está sendo iníquo. E as pessoas estão vendo o seu comportamento e não querem esse Deus. Eu falei esses dias com uma pessoa e ele me disse, não é justificativa, é apenas a explicação dele, que ele não quer nada com o evangelho porque ele está cansado de ser enrolado, enganado por gente que diz que teme a Jesus. Olha, Jesus claramente diz que virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera, a hora que ele não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Com os hipócritas. Hipócrita. Vai a salão de festa, vai a shopping, vai à praia, um dia de domingo, mas não vai à casa de Deus, porque diz que ali tem Covid. Não estou condenando o fato de você ir à praia. Estou condenando o fato de você dizer que não vai por causa de uns argumentos estranhos, e é tudo hipocrisia da sua parte. Você vai herdar um lugar com os hipócritas. Está escrito aqui. E diz a palavra que ali haverá choro e ranger de dentes. Meu desafio para você é conserta a sua vida diante de Deus. Volta para a família de Deus. Mesmo de longe, acompanhe as coisas de Deus. Se você tem medo de ir, e você, como alguns que eu sei, não estão indo a lugar nenhum, estão guardadinhos dentro de casa. Então, tome alguns cuidados com a sua vida cristã. Não relaxa. Alguns não estão relaxando de maneira nenhuma em relação ao Covid, porque não querem morrer de Covid. Eu estou cuidadoso. Embora eu tenha tomado vacina, eu estou tomando alguns cuidados. Evito aglomeração, evito falar muito perto das pessoas. Quando entro em determinados ambientes, uso máscara. Fico preocupado com pessoas que estão perto de mim e não estão usando máscara, então me protejo. Quero deixar essa palavra com você aqui. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tenhamos uma porta de saída, nos arrependendo de nossos pecados, corramos para os pés de Jesus e Ele nos perdoará. Jesus avisou que Ele voltará. Ele morreu há quase 2000 anos atrás, para que nós tivéssemos esperança, estivéssemos ansiosos pela volta dele. Eu espero ansiosamente a volta dele. Essa é a razão porque todos os dias, ao acordo e ao orar, digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Deixo essa palavra com você e clame a Jesus. Tem misericórdia de mim. A paz do Senhor Jesus.